Olá, seja muito bem-vindo ao iPadcast. Podcast hoje com um tema que é maravilhoso, um tema que eu não posso falar e muitos dos nossos telespectadores que estão assistindo hoje também não podem falar, né? Porque, como dizem a sociedade de hoje, não estamos no nosso lugar de fala. Mas trouxemos alguém que está no seu lugar de fala, né? Que é a nossa irmã Ana Cláudia. Ana Cláudia vai estar falando conosco sobre quando Deus ele forma uma mulher. Paulo, de onde você tirou esse tema, Paulo? Está lá em Provérbios 31:10, que ele vai falar o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Isso é maravilhoso, porque hoje a gente vê uma sociedade que ela tenta moldar, assim como eu falei no vídeo sobre masculinidade, ela tenta moldar tanto o homem quanto a mulher. Tenta colocar uma guerra entre o homem e a mulher. Só que Deus não quer essa guerra entre o homem e a mulher. Deus quer paz entre esse casal, entre essas diferenças de sexo. E o que a gente percebe? É que essas ideologias têm entrado na igreja. Essas ideologias, esses pensamentos têm entrado na vida de muitas pessoas que deveriam conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se somos libertos, por que esses pensamentos estão entrando ainda no nosso meio? Amém? Então seja muito bem-vindo, já curte, comenta, compartilha e vamos seguir nesse testemunho, vamos seguir aqui nessa entrevista de hoje. Amém? Irmã Cláudia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sua primeira vez aqui no iPadcast, ô glória. Amém. Já assistiu uns 10, né? Aliás, 9, né? Esse é o 10º. Esse é Glórias a Deus. Ana Cláudia, uma bênção na vida de toda a igreja. É uma irmã que quando eu e minha esposa a gente pensou em falar sobre mulher virtuosa, sobre o valor de uma mulher, a gente pensou diretamente na senhora, tá bom? Pela forma que a senhora conduz o seu casamento, pela forma que a senhora conduz a sua família, porque não existe, isso a gente vê na Bíblia, que não existe casamento e família feliz se o marido e a mulher não estão andando juntos. Sim. Né? E não existe sacerdote bem sucedido se a sua esposa não está ali junto com ele. E a gente vê que a sua família é uma bênção, seus filhos são uma bênção para a glória de Deus. Amém? Ana Cláudia, já falei, né? Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu quero, primeiro eu quero que você se apresente para nós. Pode falar sua profissão, da onde você veio. Calma, não precisa falar do seu testemunho ainda, tá? Só fala de onde você veio. Amém? Amém. Boa noite para quem está me assistindo. Eu me chamo Ana Cláudia e sou maranhense. Já tenho uns 10 anos que estou morando aqui em Três Lagoas. E sou de uma família humilde, né? E hoje estou aqui morando em Três Lagoas, né? E eu gostei muito da cidade, né? Onde eu estou. E vou contar um pouco para vocês sobre um pouco da minha vida, um pouco da minha infância, para começar. Glória a Deus. Vou tentar resumir para não ficar muito longo, né? E a minha vida na minha infância não foi muito fácil, né? Sou filha adotiva e quando a minha mãe me entregou para outras pessoas, né, para que viesse cuidar de mim, eu tinha uns 7 meses de idade e foi um período de escassez, né, que levou ela a fazer isso e foi um período não muito fácil para mim, na minha infância, porque ela me deu para meu avô, né, tá me criando, e ele era alcoólatra,
e seu esposo também era alcoólatra. Então eu vivi a minha infância em um ambiente não muito agradável, né? Porque além de ter o álcool, tinha também a violência. Ele batia muito nela. E então eu passei a viver uma vida não muito fácil na minha infância. Vivi muito tempo nas casas dos outros, né, de outras pessoas, para que eu viesse estar estudando. E também não foi muito fácil, porque tinha a questão de dificuldade, né, na região onde eu moro, e são pessoas muito simples, muito humildes. Então não foi muito fácil. E quando eu tinha uns 16 para 17 anos, né, a primeira oportunidade que eu tive, que eu comecei a namorar, eu já saí de casa, né, porque, querendo ou não, a gente às vezes cansa, né, daquela vida, e onde a gente vê, né, a violência ali e não pode estar fazendo nada. E daí, quando eu tinha essa idade, eu casei, né? E aí tive meu primeiro filho. Daí depois eu engravidei novamente e tive um casal de gêmeos, né? Ana Clara e o Carlos Daniel. E quando eles tinham 5 anos de idade, a gente conheceu, né? Passou a conhecer Três Lagoas. Eu tinha uma vizinha que morava em frente à minha casa, o marido dela viajava muito e meu esposo, por ter um pouco de amizade com ele também, ele convidou ele para vir para Três Lagoas e eles vieram. E com o tempo a gente também passou a vir para cá. E quando a gente chegou aqui em Três Lagoas, a gente não era ainda crente, né? A gente era católico. E só que quando eu morava no Maranhão, eu sempre gostava dessa parte de estar envolvida nas coisas da igreja, mesmo sendo católica, né? E na comunidade onde a gente morava, lá, meu esposo era o dirigente, né, da comunidade, responsável, né? E a gente sempre estava envolvido nessa questão do trabalho da igreja. E quando a gente veio para cá, a gente passou um período não muito agradável, né? Porque quando a gente não conhece verdadeiramente a palavra de Cristo, o que Cristo quer, né? Que nos tornemos na presença dele e o motivo, né? O porquê que ele veio e morreu por nós na cruz. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente termina caminhando por caminhos que a gente acha que é o certo. Porque a Bíblia mesmo vai nos dizer que tem caminhos que nos parecem ser corretos, mas não são. E foi um período também de muito aprendizado, porque foi uma situação não muito agradável, né? Tanto para mim como para meu esposo. Glórias a Deus, maravilhoso o testemunho. E eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante, mas eu vou deixar para a gente ir desenvolvendo conforme a gente vai conversando. Mana Cláudia, a gente está aqui para falar sobre o que a Bíblia fala, o que é uma mulher virtuosa. E a sua história de vida, como eu falei antes da gente começar a gravar, eu não conhecia, né? A gente tem amizade, mas a gente nunca chegou a falar do passado, né? A gente só fala do presente e do futuro, que é morar na glória. Só que
Eu achei muito interessante porque vem a calhar com o que a gente vai estar conversando. Porque a gente vai ver, e existe uma linha de pensamento aí, eu já comentei isso algumas vezes em algumas pregações que eu fiz lá na igreja, Sim. que diz que nós somos fruto do meio, né? De certa forma a gente quando a gente fala que quando a gente está na igreja a gente começa a mudar a nossa vestimenta, né? Porque se for Sim. analisar por isso, realmente a gente é um fruto do meio. Só que o que essa linha de pensamento fala? Que a pessoa que nasceu, por exemplo, como a senhora, que foi abandonada pela mãe, tinha uma cultura ali uma cultura não, mas um ambiente de violência e Sim. vícios dentro de casa, uma senhora que casou muito cedo, e aí a gente fala que esse casamento muito novo é um casamento imaturo, né? Sim. A pessoa que viveu tudo isso, ela não pode se tornar uma coisa boa, por quê? Porque ela é fruto do meio. Então, tudo que ela viveu, ela vai reproduzir. Esse é o pensamento. Sim. Né? Se eu tiver errado, alguém comenta aí, mas pelo que eu estudei até hoje, é isso que esse pensamento fala. E na verdade, quando a gente conhece a vida da senhora, a gente vê a sua família, como eu já falei, é uma família linda, né? O Carlos é uma bênção, né? É um grande amigo para mim. A gente chega lá, vem, me abraça, né? Me manda mensagem: ô meu filho, aí, você sumiu, o que aconteceu? Então é uma bênção. Daniel também tá uma bênção agora, participando da mídia, ajudando nas coisas da mídia, mexendo no som, faz as lives, tira foto, né? Daniel tá... Rapaz, quem via o Daniel antes que era tímido, mal conseguia olhar pra gente, agora fazendo tudo que ele faz. A Ana Clara, que é também uma bênção na presença Sim. de Deus, louva lindamente, é a primeira a se dispor quando tem um projeto. Quem pode louvar? A Ana Clara já levanta a mão e se dispõe mesmo, que a gente vê que ensaia mesmo. Então a vida da senhora, não vou falar que é uma bênção que não, como se não tivesse problemas. Sim. Né? A gente sabe como cristão que tem problemas. Mas quando a gente fala de mulher virtuosa, pelo que a senhora viveu, tudo que a senhora passou, é impossível acreditar que é a mesma mulher que a gente está vendo hoje aqui, que as pessoas estão conhecendo nesse podcast. Aí eu quero te perguntar, já quero começar com essa pergunta. Qual que é o sentimento que a senhora olha para trás, olha hoje, né? Olha tudo hoje e olha para trás e vê que Deus, ele fez aquilo que ele prometeu. Qual que é o sentimento para a senhora? É um sentimento de gratidão, né? Porque quando a gente passa a olhar lá atrás e ver hoje, entra gratidão, entra libertação, entra renovo, entra mudança de história e que Deus pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque quando eu olho lá atrás o que eu fui e hoje o que eu me tornei na presença de Cristo, eu vejo que não há nada impossível para Deus e que existem pessoas, né, passando pelo mesmo processo e vejo que tem solução. E muitas das vezes as pessoas acham que não tem mais jeito, não tem solução. E tem sim. Né? Deus escreve uma nova história a partir do momento que a gente resolve, né, resolve aceitar, né, resolve aceitar a mudança. Porque quando eu olho lá atrás, eu estou tentando até me segurar aqui para não chorar, né? Eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. E principalmente na infância, né? Eu vejo o cuidado dele desde lá, quando eu me lembro de muitas situações, de muitos momentos que eu passei. Eu vejo quão maravilhoso ele é, né? E não só na minha vida, mas na vida também dos meus filhos, né? Então é isso, é gratidão. Glórias a Deus. Ana Cláudia, vamos falar um pouco sobre a sua conversão. Como que foi conhecer esse Jesus? Porque a senhora era católica, né? Sim. Eu costumo dizer que antes de realmente conhecer a Jesus, todo mundo era católico ou crente de alguma forma. Sim. Né? Eu mesmo era crente sem conhecer Jesus, né? Eu sabia que Jesus existia, sabia que podia ir para a igreja. Eu até comentei em um podcast com o Gabriel
Eu falei assim, nossa, quando eu era menino, eu ia na igreja de vez em quando e eu conversava com os meus amigos o seguinte, que quando o arrebatamento acontecesse, se no último segundo eu aceitasse Jesus, pronto, eu era salvo. Essa era a minha conversa quando criança. Hoje eu Sim. vejo que nada disso tem base bíblica. Mas como que foi para a senhora conhecer a Cristo? Quando que foi assim, vamos dizer assim, eu conheci a Cristo quando eu estava passando por isso, ou eu estava com a idade tal? Pode seguir da forma que a senhora achar melhor. Sim. Eu conheci a Cristo, foi num momento bem difícil, né, da minha vida. Porque um belo dia eu estava indo para o mercado e eu estava indo de bicicleta e passei em frente a uma igreja e estava tocando os louvores, né? E eu ia com minha colega e falei assim, vamos vir um dia aqui para a gente ver como é que é. E isso aconteceu, né? Um belo dia a gente resolveu ir lá para ver como é que era. E a gente foi e a gente gostou, né? E de vez em quando a gente ia. Só que eu odiava crente, né? Eu odiava crente. Ainda mais quando o pastor falava sobre o batismo. Eu ficava virada com aquilo e ia resmungando para casa e falava para ela, eu já sou batizada, e isso e aquilo. E às vezes não queria nem ir, né? Só que em determinado momento da minha vida, igual no começo que eu falei, a gente tenta andar em certos caminhos que a gente acha que é certo e não é certo, né? Mas isso é por falta de conhecimento da palavra e por falta de realmente de Cristo na nossa vida. Porque quando a gente realmente tem Ele, quando a gente se depara em certos momentos, a gente sabe como a gente se defender, né? E a gente tem a sabedoria de que aquilo dali é errado e não vai fazer nos bem, né? E foi assim, um momento de muita tristeza para mim, quando eu me lembro que eu fiz certas coisas que não deveria ter feito. É um assunto que até hoje nem meus filhos sabem, né? Que eu passei antes de conhecer verdadeiramente a Cristo. E foi um momento de traição, né? Vou deixar bem claro para todos que estão me assistindo, né? E foi um momento muito difícil porque eu achava que eu não conseguiria, né, me libertar daquilo. Para mim não, sabe, para mim não tinha saída. E foi daí que eu passei aí, né, nos cultos. E nisso meu marido aceitou a Cristo, se batizou. E eu passei aí. E a palavra falava fortemente comigo. Toda vez que eu ia, eu falava assim, parece que o pastor falava a palavra para mim, parecia que era só para mim. E foi um período muito difícil porque eu pensei não só uma vez de me matar, né, tirar minha própria vida, porque eu achava que não tinha solução e não conseguiria sair daquilo. Mas, em um belo dia, eu no meu serviço, eu estava em cima de uma escada e sempre eu pensava naquilo, ficava remoendo aquilo e aquela confusão na minha cabeça. E quando deu um dia em cima de uma escada, eu estava lá no serviço, parece que aquilo me tomou assim de uma forma que parece que, eu não sei explicar, se tirou uma venda dos meus olhos, se abriu a minha mente, eu não sei. Sei que aquilo falou fortemente no meu ouvido, olha o que você está fazendo. E quando eu pensei, olhei, né, refleti, eu falei, não, a partir de hoje, é não. Não para isso. E eu vou me reconciliar com Cristo. Até então foi um momento difícil que meu marido não acreditava na minha mudança, assim, porque ele só acreditaria na minha mudança se ele visse os sinais, digamos assim, né? Sim. Eu falei, é não, é não, é não. E realmente foi não. E daí eu fui lá, me reconciliei, quando o pastor, né, chamou na frente, fui lá, me reconciliei, aceitei a Cristo, mesmo sem saber, né, como funcionava, e me batizei e comecei a congregar.
E foi daí que a gente começou a conhecer um pouco, né? Um pouco de Cristo, o motivo, o real motivo que Cristo morreu. E foi daí que eu conheci Começou a a sua Cristo. jornada. Começou a Glórias minha a jornada. Deus. Que história bonita, viu, irmã Ana Cláudia? Porque realmente a gente não espera, né? Sim. A gente não espera. Falei pra senhora, a gente sempre admira a senhora, né? A gente comenta direto sobre a senhora. A senhora é uma amiga muito querida, tanto minha quanto da Poli. Acho que mais da Poli, né? Que a senhora conversa mais. O irmão Mário também é uma bênção. Estão sempre ali preocupados se tá tudo bem com a gente. E ouvindo aqui a história da senhora, me fez admirar mais ainda, né? Porque a gente pensa assim, igual eu postei lá no Instagram da igreja, né? Postei a minha foto porque eu não vou ficar postando foto de ninguém, né? Falei, vou postar a minha para evitar conflito. Postei minha foto e a mensagem dizendo o seguinte: pecou tanto, errou tanto, traiu tanto e agora diz que é crente. Mas realmente, agora eu sou crente. Porque, como diz a gente gravou o nosso 9º episódio com a irmã Rose, é necessário uma decisão. Sim. Deus não nos chamou para viver no pecado, né? Nos chamou para viver no Éden e sermos a imagem e semelhança dele. Só que aí ainda existe uma decisão nossa. Sim. A gente vê muito comentário na internet falando, ai, se Deus é tão bom, por que ele deixou a árvore do conhecimento? Mas tinha tanto fruto, por que vai pegar o fruto que não era para pegar? Não era pra É uma pegar. decisão, Uma decisão. né? É uma decisão. Logo que eu e minha esposa começou a namorar, a gente conversou sobre traição uma vez e a gente, ela falou assim para mim, eu não perdoo traição porque traição é uma decisão, mas todo pecado ele é uma decisão. Quando a gente fala em pecar é uma decisão. Sim. Só que Deus ele continua nos perdoando diariamente. Ele nos perdoa diariamente. E quando ele vê que a gente está arrependido, verdadeiramente tomou a decisão, não, chega, eu não vou fazer mais isso, ele nos reveste com o Espírito Santo. Fala, pronto, você decidiu? Pronto, corre o Espírito Santo, agora realmente você não vai fazer, mesmo que o pecado bata a porta, né? Porque a Bíblia fala que o pecado jaz à porta, né? O pecado jaz à porta. Ó, Deus vai falar para Caim, vai lá, meu amigo, ó, você está com o rosto desfigurado e o pecado jaz à porta. Ele está como um leão para te tragar. Cabe a você dominá-lo, né? E Deus ele nos dá essa responsabilidade. Ana Cláudia, eu quero te fazer uma pergunta que eu já perguntei, mas eu quero que a senhora pergunte um pouco, que a senhora responda agora, né? A gente falou antes de começar a gravar. Eu quero saber da senhora aqui, algum momento, depois que a senhora se converteu, a senhora chegou a pensar nesse texto de Provérbios 31:10, que vai falar, a mulher virtuosa, quem a achará? Ele já começa com uma pergunta, né? Mulher virtuosa, quem a achará? E o mais incrível de Provérbios é que o capítulo 31 já começa com um conselho de uma mãe de um rei. Sim. A mãe de um rei dando conselhos. E basicamente é isso. As nossas mães nos dão conselho de que tipo de mulher trazer para o nosso lado. Sim. Né? De como nos portar como homem. Porque o mais interessante aqui no 31, né? Vamos supor que esse vídeo ele estoure e vai parar em uma bolha aí que é mimizenta, né? Aí vai falar, porque só tá falando da mulher. Não, o texto tá falando claramente do homem. A mãe dele vai falar, não se dê a bebedice, porque não é bonito para um rei. Sim. Não se dê as mulheres que destronam os reis, né? Ele tá falando, a mãe dele tá falando, não se entrega à prostituição. Sim. Vá lá, se case com uma mulher que seja... E aí ela vai dar os valores de uma mulher. E aí o que é interessante, que eu quero te perguntar, algum momento a senhora parou para pensar nesse texto, avaliar a sua vida, porque eu sei claramente que a senhora lê a Bíblia, assim como eu, como a minha esposa, como a minha sogra que está aqui hoje, que a senhora lê a Bíblia e fica como um espelho, né? Meu Deus, o tanto que eu preciso melhorar ainda. Algum momento a senhora leu esse texto e percebeu, olha, eu preciso melhorar, mas eu já estou bem melhor do que eu estava antes. Algum momento? Eu estava lendo em casa, né? Meditando um pouco sobre ele. E a gente vê que como é que a gente se torna, né, uma mulher virtuosa, né? E a gente vai ver que é difícil
eu nem sei se pode existir, né, uma mulher virtuosa se ela não conhecer a Cristo. Por quê? Porque as características da mulher, né, virtuosa que a gente vê no Provérbio 31, a gente vai ver que é uma mulher dedicada, é uma mulher que honra o marido, né? É uma mulher que sabe administrar a sua casa, é uma mulher, em primeiro lugar, temente a Deus. E conforme você vai lendo, você vai vendo que a gente que está na presença do Senhor, a gente vê, né, o que a gente melhorou e o que a gente ainda precisa melhorar, né? Como esposa, como mãe, né? E eu vi que se a gente não conhecer um pouco de Cristo, né, não tiver Cristo, né, na nossa vida, a gente não tem como a gente se tornar essa mulher. E hoje a gente, como mãe, e a gente tem essa sabedoria, esse conhecimento, a gente vai fazer igual a mãe, né? Lamuel, né? É Lemuel. Lemuel. Né? Orientar os nossos filhos, porque a gente tem toda uma trajetória antes de conhecer a Cristo, sabe como é, sabe como é que funciona. E é isso. Glória a Deus. Então, maravilhoso. A gente vai ver que o Provérbios ele vai citar vários pontos, né? E aí é um outro ponto que eu quero pegar. A gente vai ver uma cultura dizer o seguinte, que olha, o cristianismo, os crentes, né, os evangélicos, eles são homofóbicos, eles são machistas, eles são isso, eles são aquilo, né? Ficam trazendo peso para cima da mulher, dizendo que a mulher precisa ser submissa, só que aí a gente vai para uma outra visão aí que diz que submissão é opressão, né? Pelo menos eu nunca vi isso no lar da senhora e acho que a senhora também nunca viu no meu lar, né? Graças a Deus. Na nossa igreja, graças a Deus, a palavra é pregada e, como diz Paulo, já não existe mais judeu, já não existe mais homem, mulher, não existe mais... como é que Paulo fala? Ele fala gentil, nem grego. Ele vai falar, gente, agora todos somos cristãos, somos servos de Deus, temos a mesma importância na presença de Deus. Sim. Né? Uma coisa que eu gosto muito que o pastor fala é que ele, como pastor presidente e a pessoa que limpa o chão, é a mesma importância para Deus. Sim. Não tem diferença de um para outro, só que vai ter cobranças maiores. Ele tem cobrança maior, o faxineiro também tem a cobrança. Sim. Né? É um exemplo. Então, o que eu quero falar é o seguinte, a gente vai ver as pessoas pegarem esse texto, e muitos cristãos invalidam esse texto porque dizem que é impossível. Como a senhora falou, sem Cristo é impossível mesmo. Sim. É impossível. Assim como para o judeu, é impossível ele completar todos os 613 mandamentos, né? Que todo mundo pensa que são só 10, né? Jesus que vai lá e reduz para 2. Mas os 613 mandamentos é impossível para um judeu e qualquer pessoa cumprir. Só que em Cristo a gente cumpre. E como a senhora falou, em Cristo é possível a gente cumprir todos esses fatos aqui, esses pontos que é levantado em Provérbios 10, 31:10, sobre a mulher virtuosa? Sim, porque eu vou falar um pouco como eu me tornei, né, hoje uma boa mãe, né, até uma boa esposa, né? E isso eu aprendi... O Mário nunca reclamou. Né? Eu aprendi na presença do Senhor, né? Porque a partir do momento que a gente, né, vê as nossas atitudes, o Espírito Santo ele já te leva ali, já faz você lembrar que a gente está errado, sabe? De corrigir, né? Assim que tem que ser, né? Ser mais mansa, ser mais, né, amorosa e principalmente porque quando a gente tem filho, né, e eu como tenho uma filha, né, a gente tem que ensinar
E quando a gente ensina, não é só a gente falar, Sim. né? É na atitude, é nas nossas atitudes. Exemplo, né? É nos nossos exemplos. E eu acho assim, muito lindo, principalmente nela, porque ela teve uma grande oportunidade, muito grande, né? De me conhecer como mãe, já sendo cristã. Cristã. Glória a Né? Deus. E como todo mundo tem defeito, mas eu me orgulho muito dela, sabe? E eu vejo que ela aprende, né? Com os nossos exemplos, exemplo do pai. E é isso. Glória a Deus. Então Cristo, ele nos molda, né? Não é Isso. o pastor fulano que vai te convencer. E isso que eu acho mais errôneo, a pessoa criticar a igreja, criticar os crentes, só que não passar nenhum dia sequer num culto, por exemplo, para saber como funciona. Porque ó, eu não vou falar que é impossível, não, porque eu já fui membro de algumas igrejas, mas eu digo o seguinte, que o cristão verdadeiro, que conhece a Cristo, teve um encontro, lê a palavra, que tem o seu momento de intimidade com Deus, não cai em falácia de falso profeta. E eu falo falso profeta, são pastores que tentam dominar suas ovelhas, que o próprio Cristo vai chamar de mercenários. Né? Então essas pessoas que criticam a igreja, falando que olha, a igreja tá trazendo um peso para a mulher, porque a mulher ela pode ser qualquer coisa. E essas pessoas, elas falam, mulher pode ser qualquer coisa, mas nunca fala que a mulher pode ser uma dona de casa. Porque não, dona de casa não. Mas se a mulher quer ser dona de casa? A minha esposa é nutricionista, ela é doida para mim ganhar mais dinheiro para poder virar dona de casa. Dona de casa. Ela fica, meu Deus, ela fica orando, Senhor, abençoa esse homem para que eu não precise mais trabalhar. Ela é doida para ser dona de casa. E muitas mulheres têm esse sonho de serem donas de casa. Mas tem uma sociedade que quer dizer, não, peraí, a mulher pode ser tudo menos dona de casa. Aí pode ser tudo o quê? Pode ser uma pedreira? Não, eles não querem que ela seja uma pedreira, porque é para trabalho braçal. Ah, pode ser uma mecânica, uma soldadora de tubulação. Não, não, porque também é um trabalho difícil. Mas vai ser o quê então? Não, tem que ser uma gestora, tem que ser uma dona de empresa. Então o bom quer, né? O ônus quer, mas o bônus quer, mas o ônus não. Né? No mundo a gente falava assim, a pessoa vê os meus tombos, mas não vê vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos. Já não sei mais também. Tanto tempo que eu não estou no mundo. É mais ou menos isso daí. Então, tem esse texto aí, esse pensamento, né? Só vê o que a senhora é hoje, mas não vê o que a senhora foi, o que a senhora se desenvolveu. Né? Não vê a sua entrega para Jesus. Não vê o quanto Jesus vem trabalhando na sua vida. Sim. Essas pessoas vêm questionando como se alguém estivesse doutrinando. Sim. Né? E para eles doutrinar pegar, tirar tudo que está na sua cabeça. Não, top. Aqui, ó. Vamos colocar a Bíblia aí na sua cabeça. Sim. Que vai ser... Não é dessa forma. Né? Existe eu gosto muito das cartas de Paulo, que Paulo ele vai falar, renovai-vos sempre no conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho você não conhece porque alguém está falando. Sim. Né? Agora eu não vou lembrar que texto que fala, mas tem um texto na Bíblia que fala o seguinte, quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Por quê? Porque eu sei o que Paulo acha de Pedro. Porque Paulo vai falar, Pedro, eu vou usar minhas palavras, viu? Não é essa palavra que ele usa não, mas ele vai falar, Pedro é um sem vergonha porque quando não tá os judeus da parte de Filipe, ele come com os gentios. Quando os judeus da parte de Filipe ele não come com os gentios, só come com os judeus. Então eu sei mais de Paulo quando ele fala isso do que de Pedro. Sim. Né? E essas pessoas, elas não entendem, não sabem qual que é o processo e vão dizer que esse texto ele traz um peso. A senhora acha que esse texto de Provérbios 31, 10 vai trazer um peso para a mulher, uma responsabilidade que não era para ser da mulher? Não, porque, que nem diz o texto, né? Quem a acharás? Né? Vai falar principalmente do valor dela, que ela tem um imenso valor. E hoje a gente vê que
tem pessoas que não vê assim, né? Igual você falou, né? Que não vê assim, acha que é um peso. Não. Porque a partir do momento que a gente passa a se tornar, né, a cada dia, essa mulher, né? Uma dona de casa que sabe educar seus filhos, sabe ensinar seus filhos, né? Sabe administrar, né? E eu acho bastante interessante, quase lá no final do versículo, vai falar muito sobre a beleza exterior, né? E Verso 30, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sim. E a gente vai ver que a mulher que teme ao Senhor, e quando você vê a mulher que teme ao Senhor, você vai ver que é um valor, é uma qualidade muito extraordinária, muito né? extraordinária, porque a mulher que teme ao Senhor, ela procura fazer, né, de acordo com o que Deus ensina. Sim, ordenou, né? Porque temer o Senhor não é ter medo de Deus, não. É obedecer, né? Obedecer os seus mandamentos. Então, essa mulher, ela tem um valor que nem fala a palavra, de um rubi, Sim. uma pedra preciosa, né? E a gente pode se tornar essa mulher sim, né? Mas isso na presença do Senhor. Porque a gente vê que existe muitas mulheres rixosas, né? Que fala, né? Você já pensou você conviver, né, com a sua esposa rixosa? Então, é muito complicado, principalmente quando a pessoa, ela é cristã, né? É muito complicado porque você não consegue conviver bem, né? E você não consegue caminhar junto, né? Não tem o mesmo propósito quando a mulher é rixosa. Muito difícil conviver. Muito difícil conviver. E é isso. Maravilhoso. Eu quero perguntar um negócio para a senhora. Qual foi o momento... Aliás, qual foi o momento? Ó? Perdão. Quais foram as primeiras áreas... Aliás, qual foi a primeira área que a senhora percebeu que Jesus estava trabalhando e transformando a senhora nessa mulher virtuosa? Porque eu vou falar que a senhora tá 100%, sim, não, porque 100% a gente só vai estar na glória, né? Isso. Por mais que eu respeito muito a senhora é um, sim, exemplo na minha vida, na vida da Poli, né? Sim. Mas a gente está em constante processo de transformação. E aí eu quero perguntar para a senhora, qual foi a área que a senhora percebeu que Jesus mudou, assim, transformou essa área da sua vida... E a senhora falou assim, não, isso aqui realmente foi Jesus. Sim. Isso foi Jesus. Eu era uma pessoa muito, muito difícil, sabe? Eu era uma pessoa muito difícil e falava pelos cotovelos. Quando eu via que não, eu já tinha falado, né? E muito brava, né? E eu vejo que Cristo foi trabalhando na minha vida nessa área, né? E às vezes alguma coisa que eu não gostava, né? Hoje eu já sei ficar calada, né? Esperar as coisas acontecer. E sobre o meu casamento também, né? No meu casamento hoje eu posso dizer assim que é Cristo em tudo, né? Onde teve transformação, onde a gente caminha no mesmo propósito, né? Não tem, como é que eu posso falar? Divisão? Divisão, não tem esse negócio, todo dia você está na igreja, você vai para onde? Não sei o quê, nossa, não, mas é muita coisa, não. Eu vejo que isso é Cristo, né? Trabalhando, né? Não só em mim, mas no meu cônjuge, né? No meu esposo. E é onde eu vejo que é Jesus. Glória a Deus. Mana Cláudia,
A gente, eu já falei isso, tem algumas pregações, eu gosto sempre de comentar. Antes de conhecer a Cristo, a gente achava que tinha um caráter bom, né? Sim. A gente sempre acha que tem um caráter bom. Quando a gente Verdade. conhece Cristo, a gente fala, eita, eu era o pior dos piores. E aí, quando a gente conhece Cristo, Cristo ele traz situações para a gente perceber que o nosso caráter não é bom. Eu mesmo passei por várias dificuldades. Igual eu falei no último episódio, eu era muito mentiroso. Sim. Né? E quando eu conheci a Cristo, eu tive que enfrentar essas mentiras, porque Sim. a responsabilidade começou a vir, né? De Sim. toda uma vida contando mentiras. Sim. E aí, Cristo falou, agora, e aí, o que você vai fazer, né? E eu passei por várias dificuldades, aperto mesmo de ter mentido para me safar, me safei, só que aí quando voltou a mentira, eu falei, e agora? O que eu vou inventar? Aí o Espírito Santo falava assim no meu coração, opa, inventar o quê? Você é salvo agora, meu filho. Então esquece isso daí, você não vai inventar nada, é a verdade. Sim. E aí eu relutante tinha que falar a verdade. Oh meu Deus, que dor, tantas vezes aconteceu isso. Eu quero te perguntar, qual foi a situação, não precisa ser todas, tá? Sim. A situação mais marcante que aconteceu, um aperto, a senhora falou assim, olha, Jesus está trabalhando meu caráter. Acho que a questão do perdão. Eu posso até dizer que isso hoje, né? Porque às vezes é muito fácil a gente ensinar, dar conselhos para alguém, quando a gente se depara que, assim, é uma situação que a gente ainda não passou, né? E hoje eu posso dizer que o perdão, né? Porque eu tive que passar por esse processo, onde Cristo, né, precisou me moldar, está me moldando, né? Porque quando a gente fala no perdão, é uma coisa muito difícil, mas eu aprendi que todas as vezes que aqui dali eu lembrava aquilo, né? E eu precisava perdoar, eu falava para Cristo, Cristo, eu preciso, Senhor, eu preciso perdoar e eu preciso da sua ajuda, né? E eu preciso da sua ajuda e eu preciso que você trabalhe dentro de mim, né? Porque eu sozinha não consigo. E é uma parte bastante interessante, porque eu vi que Cristo nos ajuda, né? Vai nos moldando aos poucos. E para quem está me assistindo, já que eu falei sobre o perdão, né? Todas as vezes que a gente precisar perdoar alguém, seja por qualquer motivo, a gente lembre que Cristo nos amou e nos ama e nos perdoou. Glória a Deus. Né? Então, eu precisei ser moldada nessa parte, nessa questão, né, do perdão. E é como você falou, Paulinho, a gente vai, cada dia, não importa se você está 10 anos, 20 anos, 30 anos, né, na caminhada com Cristo. Todos os dias você aprende, né, aprende um pouco mais de Cristo. Você aprende que você necessita, em todos os dias, em todas as áreas de Cristo, e que a gente ainda não está 100%, né? E é isso aí. Glória a Deus. Maravilhoso isso, que às vezes eu vejo uns crentes na internet aí, que é uns crentes que eu fico, Senhor, alcança lá, porque a pessoa é tão cheia de si. Sim. E a gente vai ver Paulo, um dos maiores apóstolos, e eu falo isso na minha concepção, pelo tanto de obras que ele fez, né? Não por exaltação a ele, não, mas por obras mesmo que ele fez, entrega que ele teve a Deus, o tanto que ele sofreu por Deus, né? Ele ainda vai se dizer escravo de Cristo e vai se dizer o maior dos pecadores. Sim. E a gente vê alguns cristãos nos dias de hoje, eu sou amado por Jesus. Somos amados sim, mas somos pecadores. Sim. Enquanto não formos salvos, continuamos pecadores. Irmão, mas eu já fui remido, foi remido, mas continua pecador, porque ainda está nessa carne, porque Paulo vai falar
quem, pois, me livrará dessa morte, do corpo dessa morte? É como se alguém tivesse amarrado um cadáver em cima dele e fala assim, agora você vai viver sua vida carregando esse cadáver, os bichos caindo em você, te comendo também, porque o bicho que come um cadáver, se ele ficar em você, ele vai comer você também, né? Vai comer a sua carne também. Então imagina isso, é isso que Paulo está falando. Então, essa é a nossa vida como cristão. E a gente na internet fica, ai, como eu sou. Ah, pelo amor de Deus, vai se converter, né? Sim. Então, eu acho maravilhoso quando vem um cristão fiel e fala, olha, eu não vou mentir para você não, mas 100% eu não tô não. Realmente eu estou sendo transformado, eu estou sendo moldado. Esse podcast eu já falei várias vezes. Ele não é para especialistas, ele não é para pessoas que dominam tudo, porque é um podcast de pessoas reais, com vidas igual a minha, a sua, que convivem, que trabalham, que conversam com pessoas, que sofrem dores, né, que passam dificuldades. É um podcast para pessoas reais. Sim. Né? Não é um podcast... nada contra os grandes podcasts, mas não é um podcast onde a pessoa vai ali como um fariseu e fica só rotando virtude. A gente quer ouvir histórias reais para nos edificar e nos transformar. No último podcast que a gente gravou, o 9º episódio, eu saí daqui totalmente renovado, né? Transformado, porque o testemunho das pessoas tem esse poder de nos dar um gás e a gente perceber, rapaz, eu ainda preciso melhorar muito para me ficar igual essa pessoa aí. Então, graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida das pessoas que vêm aqui. Irmã Ana Cláudia, vamos lá, né? A gente tá falando muito aqui sobre a vida pessoal, sobre como Jesus ele vem trabalhando as nossas vidas. E aí eu quero perguntar uma coisa. Quando foi que a senhora percebeu que a sua família estava sendo transformada? Porque a gente vai ver aqui uma mulher virtuosa, um dos pontos que é levantado é que a mulher virtuosa ela sabe bem administrar, né? Isso é muito incrível, né? A gente tem um ditado antigo aí no mundo que fala o seguinte: por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? E por mais que eu não concorde muito com esse ditado, mas eu entendo o que ele quer dizer, que atrás de um homem bem sucedido tem uma mulher que administra, né? Tem uma mulher que ajuda, que dá um lar estável para que esse homem possa vir e descansar a sua cabeça, que é como a senhora falou, se a mulher é rixosa, que o homem que vai ser bem sucedido. O homem não consegue ficar dentro de casa. O homem ele não consegue ter prazer na sua casa, né? E o maior prazer para o homem é terminar todo o trabalho que ele tem no dia a dia, toda a dificuldade, todas as lutas que ele tem no dia a dia e chegar em casa pelo menos ele ficar em paz, né? Então essa é a mulher virtuosa. E aí quando a senhora se converteu e a senhora percebe que daquela forma não dá para viver mais, que aquela Ana Cláudia não pode existir mais, tem que afogar ela dentro das águas. Amém. A senhora percebeu que alguma coisa no seu lar mudou também? Na sua família? Sim, a convivência, né, porque a gente acha que é a dona da razão, né, e a gente passa a ver que nosso cônjuge, né, ele tem opiniões, ele tem sentimentos, né, e às vezes a gente quando quer ser a dona da razão, a mandona ali, a gente acha que só a gente pode, né? E eu percebi assim que durante todo esse processo, a gente vai vendo que a gente vai melhorando, né? Respeitando mais a opinião do outro, né? E ouvindo, né, o que o outro tem a dizer. E a gente vê que nem todos os momentos o homem está certo, né? Às vezes alguma situação que acontece, isso aí já aconteceu bastante lá em casa e a gente, né, como ali parceira, né, a gente termina, não, vamos fazer assim dá certo, vamos ver se funciona. Então, ali a parceria, né? Não sendo a dona da razão e nem ele sendo o dono da razão. Então eu vejo muito isso, né? E a gente vê que no final
de tudo dá certo. Então, eu vejo essa questão, sabe? Onde tem ali a compreensão, Sim. né? E eu vejo que é Cristo, né, que nos dá essa sabedoria de como a gente falar, de como a gente agir, né? Que a gente não é a dona da razão. E é isso. Glória a Deus. É interessante escutar isso, porque a gente vai ver uma sociedade hoje dizer o seguinte, que a mulher não vai ficar abaixo do homem nunca. Não, quem tem que ter autoridade... Eu acho muito engraçado que o machismo, ele é preconceito, ele é crime, vamos dizer assim, né? É crime, e eu concordo, machismo, vai lá, espanca a mulher, eu acho que é crime, tem que ser preso mesmo, tem que ser condenado um cara que faz isso, mas o feminismo não é. Então o machismo não pode, mas o feminismo pode, né? Que é basicamente a mesma coisa, né? Mas estão só tentando inverter as coisas aí. Não que eu aprove o outro também, né? Mas eu acho muito bom a senhora falar isso, porque em Cristo a gente percebe que não é porque o homem é o cabeça, que o homem tem toda a razão. Sim. O homem é o cabeça, mas e o pescoço? O pescoço é que direciona a cabeça. Sim. Como minha mãe dizia, né? É o pescoço que vai direcionar a cabeça aí. Então, se o pescoço vai direcionar a cabeça, pelo menos o pescoço tem que ter uma sabedoria e não direcionar a cabeça para algo ruim e para o que é bom, né? O homem é o cabeça da família, mas se não tem uma esposa do lado ali que fala, opa, calma aí, não é bem assim. Se você tomar essa decisão, pode ser que a gente não se dê bem. E é isso que é uma família cristã. Sim. Né? Não é essas famílias desestruturadas que a gente vê aí, totalmente fora do que a palavra diz. E aí eu quero perguntar um negócio, porque teve um ponto que a senhora falou, eu achei muito bom, porque é bem a cara do irmão Mário mesmo. O irmão Mário, a senhora falou que quando a senhora se converteu, o irmão Mário falou, opa, só acredito vendo. É bem a cara dele mesmo. E aí, provavelmente isso gerou um conflito na senhora quando ele falou isso, né? Porque a gente nunca espera, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente espera que todo mundo acredite, mas na verdade não é isso que acontece. Vem desconfiança, vem desinteresse, as pessoas olham, não vai durar muito, né? Igual eu mesmo já escutei muitas vezes. E aí, esse conflito, como é que a senhora fez para permanecer? Porque o conflito acontece. Eu estou usando esse como exemplo, mas a senhora, como uma mulher de Deus, uma mulher que teve toda essa dificuldade, agora com família, casada nova, né? Casada nova. Como que a senhora enfrentou todo esse conflito e a senhora fez para permanecer? Porque tem pessoas que estão assistindo, irmã Cláudia, e eu gosto muito de citar isso, porque tem pessoas que estão assistindo, ou pessoas que vão assistir, nunca caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, um amigo me mandou, e aí vai estar assistindo e vai pensar, vai estar passando por coisas que a senhora já passou, e aí não sabe como permanecer. Né? E toda vez que a gente fala sobre dificuldade, sobre enfrentar pecados, eu gosto de sempre questionar a pessoa que está sendo entrevistada. Como a pessoa faz para permanecer? Porque eu sei o que eu fiz para permanecer. Eu tive que buscar muito a Deus. Eu tive que ter um foco, eu tive que decidir. Mas a senhora, o que a senhora fez para poder permanecer e ser esse exemplo que a senhora é hoje? É bastante, assim, meio, né, complicado, né? Porque é fácil a gente começar, né? Difícil é permanecer. Mas o que me fez mais permanecer foi quando eu entendi o real motivo que Cristo, né? Que Cristo morreu, né? Para nos salvar dos nossos pecados, dos nossos delitos, né? E que Ele tem um lugar preparado para mim, para você, para todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E sempre pensava em fazer a vontade de Cristo, né? E quando a gente vai conhecendo as Escrituras, vai abrindo a sua mente, o conhecimento vem. E quando você tem o conhecimento, né, da palavra, ela te liberta de uma forma extraordinária. E te dá força para permanecer, né? Quando você olha para a sua família, você olha para o seu passado, o que você passou, o que você superou, né? Isso aí te dá ânimo. Aí você olha para os seus, para quem tem pai, quem tem mãe, irmãos, né? Que ainda não conhece a Cristo, que não aceitou a Cristo.
né? Isso aí te dá mais um ânimo, né, para permanecer no caminho certo, porque a partir do momento que você está ali no caminho certo, você encontra reforço, você ora pelo seu, você sabe que a oração, né, tem muitos nos seus efeitos, né, a palavra mesmo diz. Então, isso aí te dá ânimo para você focar ali em Cristo, não pensar só na gente, né? E você olha para sua família, você olha para os seus filhos, isso aí te faz permanecer, né? E quando você olha também para as pessoas de fora, que não conhecem a Cristo, a gente, como a gente já foi, né, Paulinho? A gente já foi na outrora, né? Pessoas igual quem não conhece a Cristo ainda. Isso aí faz a gente permanecer, porque Cristo veio para todos, né? E isso aí te dá uma injeção de ânimo para que as pessoas também sejam libertas, para que as pessoas também sejam salvas, né? E Jesus é o nosso foco e é Ele que nos mantém de pé e nos faz permanecer, né? É Jesus. Glória a Deus. Então, quando a gente decide, a pessoa decide andar com Cristo, Sim. já começa por aí. Precisa decidir. Vou andar com Cristo. Aí, para andar com Cristo, eu preciso conhecer a Cristo. Sim. De que forma que eu conheço a Cristo? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Lendo a palavra, eu começo a olhar para as promessas. Sim. Né? É muito bom isso. Eu gosto muito disso. Eu tive várias fases na minha conversão e teve uma fase que eu era muito carrasco. Sim. Muito carrasco. Né? Hoje eu ainda falo algumas coisas, mas eu era muito carrasco, porque eu sempre dizia, nós somos pecadores e nós merecíamos o inferno. Realmente, isso não está errado. Sim. O problema é que Jesus não quer só que a gente pregue isso, pregue também o amor dele, a compaixão dele, a longanimidade, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é longanimidade, é a pessoa não ser reativa, assim como a gente é reativo, né? Então Cristo ele vai fazendo tudo isso em nós, né? E é o que a senhora falou, eu só estou resumindo o que a senhora falou, tá? E a gente consegue permanecer, porque consegue olhar para o que Deus fez com a gente e percebe essa longanimidade dele e a gente fala, opa, peraí, se ele me suportou até agora, por que eu não vou suportar dos outros também, né? A senhora como uma mãe de família, né? A gente agora com o Azaf é uma bênção. Quem assiste os podcasts, todos os podcasts, né? Acho que só o primeiro que não escuta o Azaf, porque ele não tinha nascido ainda. Mas nos demais, as pessoas escutam muitas participações do Azaf, né? Chorinho, né? Um resmunguinho dele. E já é uma dificuldade para mim, para a Poli, que é um menino só. Sim. Agora a senhora, com o Carlos, provavelmente criança, né? Ele tinha o quê? Quantos anos quando os gêmeos nasceram? Ele tinha 5 anos. 5 anos. É uma fasezinha meio difícil, né? Sim. E por mais que ele seja quieto, ainda foi uma criança, né? Ele ficou quieto, acho que era depois de adulto, né? Sim. Então o Carlos era uma criança. Aí a senhora teve os gêmeos. Sim. Né? A senhora contou um negócio aqui sobre um dia que ele chorou, os dois, e a senhora não sabia o que fazer, chorou junto. Aí teve que chamar a comadre para poder ajudar. A senhora, nesse período, a senhora já era cristã? Já era serva de Deus? Não. Não? Não. Quando eles nasceram, a Clara e o Carlos Daniel, eu morava lá no Maranhão, né? No Maranhão? Eu morava lá ainda. E quando eles tinham 5 anos de idade, foi que eu vim para cá, para Três Lagoas. Com 5 anos de idade, a senhora vem para Três Lagoas, mas a senhora ainda não conhece, a senhora não decide mudar a sua vida. A senhora não decide servir a Cristo. Não. A senhora ainda era católica. Ainda era católica. Mas já conhecia Cristo. Também não. Não conhecia? Não. Eu vim conhecer aqui. Ah, aqui em Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas. E aí, esse período, né? Esse período do Daniel, da Clara. Porque assim, eu, pelo pouco que conheço a senhora, né, e pelo pouco que a senhora já falou aqui, eu sei que a senhora, bem ou mal, a senhora tentou fazer o melhor. Sim. Né?
Como que foi para a senhora tentar ser mãe antes de Cristo, né? A gente tem que pautar a nossa vida dessa Sim. forma. Antes de Cristo e agora com Cristo. Como que foi para a senhora? É bastante interessante, né? Porque antes, antes de conhecer Cristo, eu tinha o mais velho, né? Que é o Sim, Carlos. Então, eu vivi uma vida totalmente diferente, né? Eu tinha um bar, né? E sempre ele estava ali no meio, né? Muitas pessoas bebiam, né? E ele estava ali no meio. Até eu lembro que teve uma vez que teve uma pessoa que deixou um pouco de cerveja dentro do copo e ele ainda era criança, né? Ele foi e tomou. Eita. Né? Então, tipo assim, e quando nasceu os gêmeos, que eles tinham 5 anos, eu vim aqui para Três Lagoas e conheci, né? Em determinado momento que eu conheci a Cristo, que eu me converti, você vê que é totalmente diferente, né? Muda tudo. Muda a sua forma de ensinar, né? E os filhos também vê a diferença. Hoje o Carlos, que é mais velho, ele ainda era uma criança, mas ele ainda lembra de certas coisas, né? Ele ainda lembra, mãe, a gente tinha um bar, né? E eu vejo assim que a forma, né, é diferente lá e hoje. Mas é uma experiência muito boa hoje, né? Porque hoje eu tenho a oportunidade de ensinar, de instruir, né? De levar eles, né? De levar eles para o caminho certo, ensinar, né? O caminho de Cristo. Até então, meus meninos, depois que eu me converti, foi que eles, né? Se converteram também, desceram as águas. E eu vejo que é muito gratificante, porque antes de você conhecer a Cristo, né, você ensina, a gente ensina da forma que a gente vive, que a gente acha que é o certo. Com as experiências, com as né? experiências. E hoje, com Cristo, você vê que é totalmente diferente, né? E louvado seja Deus, né, por Ele ter me alcançado, né, alcançado minha família, alcançado meus filhos, né? E sempre eu falo para eles, independente, né, das situações, independente das tribulações que vier, né? Independente de, às vezes, dele estar desanimado, né? Que eles permaneçam firmes, porque hoje eles tiveram esse privilégio de conhecer a Cristo. Glória a Deus. Né? Então, para mim foi uma experiência muito, digamos, muito gratificante, porque eu tive essa oportunidade, né, de começar a educar o mais velho antes de conhecer a Cristo, totalmente. Eu ia para as festas, Paulinho, eu levava ele, eu dançava um forró, poeira subia e ele estava ali, né, ali do lado. E hoje não. Eu danço, louvo ao Senhor, tive essa oportunidade com os mais novos, né, que é o casal de gêmeos, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Isso era ver a diferença na educação do Sim. Carlos e dos gêmeos, né? Não que a senhora seja uma mãe ruim, tá? É só a diferença que realmente tem diferença. Eu lembro muito de quando eu era mais novo, tinha muito aquele negócio de... gente, tem um nome pra isso, mas sabe aquele negócio de, vai chover, vamos desenhar o sol no chão, que aí não chove, não é mandinga não, meu Deus, tá repreendido não. Esses costumes, né? Vira o chinelo do chão, né? Não vira o chinelo, porque senão a mãe morre, não pisa na rachadura, senão quebra a coluna da mãe. Tudo é pra matar a mãe, né? É uma coisa. É isso mesmo. Então, eu lembro que tinha muito disso. Sim. E hoje, depois que eu conheci a Cristo, eu vejo que não existe nada disso, que não existe mais maldição. Então, existe essa diferença, né? Antes de Cristo, a gente tem uns pensamentos que a gente aprende com a nossa experiência e a gente ensina nossos filhos com a experiência.
E depois de Cristo, a gente ensina com aquilo que Cristo nos ensinou, Sim. né? Que é com a mansidão que Ele vai nos dar, com a sabedoria que Ele derrama sobre nós, com a temperança, né? Porque no Sim. mundo você não tem temperança. A Não. pessoa mais temperada que você conhece, que é mais tranquila, de boa, sabe lidar com as situações, pisa no calo dela pra você ver se ela não Sim. te xinga tudo, se ela não, É isso aí. se ela não te humilha da Sim. pior forma. Então, no mundo é assim, com Cristo a pessoa pode te pisotear, te humilhar, e você ainda vai falar, ô Senhor, perdoa ele, perdoa ela, porque nem sabe o que está falando. Sim. Né? A gente vai ver vários exemplos na Bíblia e no nosso dia a dia também. Tem tanta coisa que eu preciso conversar com a senhora. A senhora foi líder, né? Que agora a senhora não trabalha mais na DAR, Não. né? A senhora foi líder na DAR. E eu lembro que não. Olha, ai meu Deus. Ser líder não é fácil, não, viu? Não é fácil. Em qualquer lugar, líder nunca é fácil. Seja na igreja, fora da igreja, no trabalho, em qualquer lugar. E só enfrentava poucas e boas ali naquele trabalho, né? Sim. Principalmente na DAR. O horário que a senhora pegava no horário da manhã, né? Sim, das 5 Entrava a às 1h20. 1h20. Algum momento nesse período do seu trabalho, a senhora como líder, e antes de ser líder, antes de ser promovida, teve algum momento que teve uma pressão sobre a senhora, de a senhora tentar, a senhora pensar assim, se fosse antigamente. Teve algum momento assim? Sim, porque assim, na minha função não era assim exatamente uma líder, né? Mas era como se fosse, né? Sim. E a gente sempre trabalhava com muita gente, né? Como você trabalhou lá, você vê como é que é. Mas teve várias vezes que com meus colegas de trabalho, né? Eu ficava olhando assim, a pessoa ficava falando para mim e eu ficava assim, sabe? E outras vezes também que eu ouvi um monte de coisas, sabe? E aí você fica assim olhando e umas coisas que você vê que não, sabe, que você tá certo, né? Não precisava de tudo aquilo, mas você fica assim, mas se eu pudesse, né? Mas você para e pensa, né? Vai levar alguma coisa? Vai levar em algum lugar? Vai resolver? Não. E sempre eu pensava assim, se eu falar e se eu agir de alguma forma, eu ficava preocupada com uma coisa, Paulinho. Eu ficava não preocupada comigo, mas eu ficava preocupada com o nome do Senhor. Porque, assim, que hoje você sabe que a gente como crente, qualquer coisa que a gente faça alguma coisa que você fala ali, que você debate, que você discute com alguém, as pessoas que estão ali vendo você, a primeira coisa que eles falam, Você não é crente? Você não é crente? Então tinha isso aí, eu me preocupava bastante com isso, sabe? E teve uma vez que teve uma colega de trabalho e ela, né, chegou para mim e já incluiu todo, né, a direção geral, né? E fulano, e fulano, e fulano, e fulano, e fulano. Eu mando todo mundo, né? Já falou aquele palavrão. Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, sabe? Aí isso aí, sabe? Mas a vontade que a gente tem é de devolver na mesma moeda. É de dizer um monte, né? De dizer um monte que ela que fosse, né? Mas não é bem assim. Mas não vai resolver. Não vai resolver. Você entendeu? Eu acho muito incrível isso, porque eu passei uma situação semelhante no emprego que eu tô atualmente, né? Sim. Teve acho que eu já contei esse testemunho lá na igreja lá, teve um rapaz que entrou quase ao mesmo tempo que eu lá. E aí esse rapaz, muito mais desenvolvido, mais inteligente, e esse rapaz um dia, a gente marcou uma reunião. E esse rapaz chegou lá transformado, totalmente diferente, não era o mesmo homem. E aí chegou lá e falou tanta coisa pra mim, e eu olhava assim, admirado pelas coisas que ele estava falando pra mim, porque eu já sabia que ele era bocudo, vamos dizer assim, né? Falava o que vinha na cabeça. Mas ali ele falou tanta coisa que eu não esperava que ele falasse pra mim,
me chamou de crentinho, safado, vagabundo, que eu sei que eu sou um crentinho, safado, vagabundo, porque eu preciso melhorar muito, mas o que ele falou não se enquadrava em nada sobre mim. Sim. Porque eu me analiso, Ana Cláudia, já falei isso várias vezes, falo com a minha esposa, eu me analiso e eu vejo que eu sou sim um crentinho, safado, vagabundo, mas da forma que ele falou, as coisas que ele me acusou, eu falei, não, isso não. Sim. Isso, graças a Deus. Não, mas não retruquei porque, sabe, né? A pessoa tá naquele nível, você não vai falar, você não vai falar nada, senão o negócio piora, né? E aí, como é que faz? Aí vai falar, ó, o crente saiu na porrada. Por mais que você não revidou, por mais que você não fez nada, o que vai sair é, o crente deu porrada, o crente fez isso ou fez aquilo. É isso que vai sair. E aí eu fiquei olhando aquilo admirado, né? Observando e pensando, Senhor, será que eu sou isso mesmo que ele falou? E ele falou tanta atrocidade, e me acusou até não vou lembrar o nome agora. Quando a pessoa fica abusando do cargo que tem, Sim. né? Mas não no sentido de eu ficar ganhando privilégios, mas no sentido de eu ir nas empresas e assédio, lembrei. Sim. Ele me acusou de assédio, que diz que eu ia nas empresas, a gente presta serviço para várias empresas, né? Diz que eu ia nas empresas e eu ficava abraçando as mulheres, beijando as mulheres. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Pensei comigo e ninguém me mandou embora ainda. Falei, rapaz, eu tô escondendo bem, né? Pensei comigo, né? Sim. Aí eu falei, mas tá bom. Fiquei quieto na minha. E aí eu fiquei com aquilo no pensamento, né? Olha a situação, né? E na hora a nossa carne fala assim, se é um tempo atrás. Nem, eu não aguentava nada, mas a nossa carne pensa assim, né? Se fosse um tempo atrás, se ele fala uns negócios desses pra mim, a gente ia resolver. Mas eu falei, não resolve nada. Sim. Só piora a situação, né? E aí, só que aí depois pensando, muito tempo depois, né? Porque no dia, alguns meses depois, eu fiquei com esse pensamento, eu falei, Senhor, o que leva uma pessoa a falar tanta coisa sobre outra pessoa e ele saber que é mentira, né? Aí eu fiquei com aquilo no pensamento, uma tristeza no coração, e um dia Deus, ele falou comigo, falou assim, meu filho, o que importa é eu te conhecer. Sim. É onde eu me acalmei. Amém. Falei, Deus me conhece, minha esposa, ela tá muito bem comigo. Sim. Né? Nunca precisei obrigar minha esposa a fazer nada. Tá ela ali, é ela que me obriga, na verdade. Não é minha vida. Mas, assim, graças a Deus, meu casamento é uma bênção, minha vida é uma bênção, meu emprego é uma bênção. Então, Deus ele falou para mim, fica tranquilo, porque pela árvore conhecereis, pelo fruto conhecereis a árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Eu falei, pronto, então eu sei o que eu preciso melhorar sim. Não vou falar que eu sou perfeito, mas também não sou isso que ele falou não. E seguir minha vida, mas a minha preocupação sempre foi essa também. Sim. Até no emprego, quando eu vou chamar a atenção de alguém, eu falo, Senhor, me dá sua mansidão. Porque tem dia e tem pessoas que você quer só pegar e tomar vergonha. Mas graças a Deus que nos dá longanimidade, nos dá paciência, sabedoria para poder falar. Sim. Eu, toda vez que eu vou falar, eu falo, Senhor, abre minha mente, dá sabedoria, me dá as suas palavras, porque o senhor conhece, né? O senhor sabe quem que o senhor tá mandando ir lá, né? Sim. Não, é um nada, é o cara que veio do pó. Amém, né? Amém. Ana Cláudia, a gente está falando sobre mulher virtuosa. E para os nossos dias que as coisas estão conturbadas, né? A gente vê escolas. Nossa, eu fiquei preocupadíssimo, né? O intuito de iniciar esse quadro novo, onde eu falo sobre masculinidade, foi porque eu vi uma notícia de uma escola que ela está desmasculinizando os homens. E por que ela está fazendo isso? Porque, segundo alguns cientistas, né? Que são cientistas já com um pensamento já pré-estabelecido, todo homem é um possível abusador, todo homem é um possível estuprador. Eu falei, meu Deus do céu, né? Realmente, né? A pessoa que não tem Cristo, realmente, ela pode se tornar isso. Mas eu fiquei preocupado, porque essa ideologia ela está entrando em muitas igrejas, ela está entrando em muitas casas. Eu me preocupo isso para levar essa palavra para as pessoas e também me preocupo isso com a criação do meu filho. E também vejo o que o mundo fala sobre o que é uma mulher de valor. Sim.
E não parece que realmente essas mulheres têm valor. O mundo vai trazer uma mulher de valor que é dominante e eu não acho que a mulher precisa. Né, não acho. A senhora pode falar o contrário, é todo direito da senhora, mas eu não acho que a mulher precisa ser dominante. A mulher precisa ter o lugar dela dentro da família e o homem o lugar dele. Sim. E os dois coexistirem, assim como a senhora falou. Sim. Então, o que é para a senhora, na prática, para os nossos dias atuais, uma mulher de valor? Porque, como a senhora falou, a senhora precisa ensinar a sua filha. Sim. E de que forma que a senhora ensina? No exemplo? Sim. Né? Então, o que é uma mulher de valor para esses dias atuais, onde tudo é distorcido? Então, Paulinho, uma mulher de valor hoje é a gente conhecer, né? Conhecer o nosso lugar, né? O nosso lugar como mulher, como ajudadora, né? Foi para isso que Deus, né, nos formou, né? Para que para que eu, né, e quem está me assistindo, as mulheres, a gente seja uma ajudadora ali do nosso marido, né? E que a gente venha reconhecer que a gente é importante, né? Ao lado do nosso esposo, né? Na nossa família. E que a gente não tem que tomar o lugar, né, dos esposos, né? Porque o esposo ali é o cabeça, né? É o cabeça da casa. E que a gente não venha deixar que isso nos domine, né? Essa alta autoridade, né? Sim. Achar que a gente que manda. Não. A gente tem um valor muito grande, né, dentro da nossa casa, né, na nossa família. Um valor muito grande para Deus, né? Por isso que Ele nos escolheu, né? Porque a gente tinha um papel fundamental e a gente tem os nossos, como é que eu posso dizer, os nossos encaixes certinho, né? Sim. Na nossa vida conjugal com o nosso esposo. É igual eu falei para você, o homem vai saber tudo? Não. Ele vai estar certo em tudo? Não. Da mesma forma que ele não está certo em tudo, eu também não estou. E eu preciso, né, da ajuda dele, da mesma forma que ele precisa da nossa ajuda. Sim. E é isso aí, a gente tem esse valor e a gente não tem que deixar isso aí tomar conta, né? A ponto de a gente achar que a gente que manda. E tentar dominar tudo, né? Tentar dominar tudo. Eu acho que eu nunca falei isso pra Poli. Mas quando eu comecei a namorar a Poli, e depois que a gente se casou, eu era muito infantil, vou dizer assim. A palavra correta. Eu era muito infantil, muito menino. Sim. Pra atitude que eu tava tomando, que era ter uma namorada, uma noiva e depois me casar com essa mulher. Sim. E é muito interessante, ela acha que não, a gente brinca, eu fico cutucando ela de vez em quando, mas é muito interessante a forma que ela me fez perceber que eu precisava me posicionar como um homem. E não foi tacando na minha cara, isso aqui é coisa de um homem, isso aqui é coisa de marido. Não. Ela chegava em mim e vinha me colocando de pouquinho em pouquinho. Sim. Amor, você faz isso, amor, você faz aquilo. Não é que ela estava me mandando fazer, Sim. mas ela estava me fazendo perceber que aquilo ali era a minha função de marido, Sim. que é cuidar dela. Lógico, de vez em quando ela se estressava e pegava e ia fazer o serviço, sim, mas... mas aí eu ficava nervoso, falava, dá essa escada aí, deixa que eu faço. E a gente ainda é imaturo, né? Imaturo. Isso. Então eu não tinha... Então, o que eu vejo como exemplo de mulher virtuosa, né? E quando eu dou meus treinamentos, o pessoal fala assim, você vem dar treinamento, você vem falar da sua esposa, né? E eu realmente acabo falando mais da minha esposa, porque ela é uma mulher virtuosa que me fez entender qual que é o meu papel como marido. Ela não percebeu que o meu papel como marido estava vago e assumiu. Não. Ela, opa, peraí, cada um no seu. Sim. Vai lá, assume sua função, isso aqui é você. Sim. Tá achando que é só chegar aqui, casar e bem bom? Não. Tem também as responsabilidades. Então, isso aqui é você, isso aqui é você, não, isso aqui sou eu, isso aqui somos nós dois, Isso. né? Então, fui lá, minha função como marido, fiz errado. Beleza, aprende com ele e faz certo na próxima vez. Pronto, a vida você nunca vai acertar sempre. Né? Aliás, você não vai acertar nunca sempre, né? Você vai errar a maioria das vezes e de vez em quando você vai acertar. Não que o erro seja um caminho para o acerto, né? Sim. Mas, como a gente não sabe, geralmente a gente erra.
E a minha pergunta agora é o seguinte: sabendo que Jesus ele quer transformar as mulheres no dia a dia, Sim. para a nossa geração, o que a senhora acha que é uma qualidade, uma virtude que Deus quer trazer e colocar nas mulheres atuais? O que a senhora acha que Jesus ele quer transformar para que essas mulheres comecem a serem a se tornarem mulheres virtuosas? Porque assim como o homem ele precisa achar graça diante de Deus, né? Deus Sim. olhar para baixo e falar, então meu servo amado, né? A mulher também precisa, Sim. né? Todos nós como cristãos precisamos achar graça diante de Deus, senão quem somos nós, né? Verdade. Quem somos nós? Então, qual que é a virtude que a senhora acha que Jesus ele quer trazer para essa geração de mulheres que está bem escassa, né? Escassa assim, né? Estão aceitando mais o que é de fora do que o que é a palavra de Deus, né? Sim. É que como que eu posso falar isso para você de uma forma que todos compreendam, né? É a temência a Deus, Paulinho, porque quando você teme ao Senhor, que você obedece, você vai caminhar para todos os outros requisitos, né? Sim. Você entendeu? Você vai se identificar, você vai ver o que é o certo, né? Por mais que hoje eles estão tentando distorcer, né? Ali o valor da mulher, né? Da mulher que Deus quer que a gente seja, né? Sim. Então, a partir do momento que você teme ao Senhor, nasce mudança, que nem a gente falou, né? Libertação, transformação. E às vezes a gente acha que é só na nossa família, e não é. Porque da mesma forma que os meus me reconhecem dentro de casa, outras pessoas também de fora vê meu vizinho, que eu tenho mais um pouco de intimidade, vê como é que é, você entendeu? Então, é a temência a Deus, né? Que vai fazer que isso surja uma virtude de dentro da mulher, né? Uma qualidade, algo de bom. É isso, porque se não tiver a temência a Deus e a obediência, que é a obediência, né? Glória a Deus. E quando a gente fala de temor, às vezes a pessoa está falando, não, é ter medo de Deus. Não, calma aí. Tem nada a ver, né? O medo de Deus vem porque a gente é carne, né? Mas, quando a gente fala em temor de Deus, é mais ligado a um respeito por tudo que Ele é e não fazer algo que o desagrade, igual a gente está falando, porque o nosso medo é envergonhar o nome de Deus. De que forma? As minhas atitudes ruins, né? Então, esse temor que a nossa irmã Cláudia está falando, esse temor que a gente está falando, é eu respeitar ao ponto de tomar cuidado com tudo que eu faço, né? E aí, irmã Ana Cláudia, a senhora falou no início, né? Era uma das perguntas como que a mulher faz para poder influenciar a família, e é através do exemplo, assim como a senhora falou, né? O exemplo, como é que eu faço, como é que eu falo com o meu marido, como é que eu falo com as pessoas, como é que eu reajo, aliás, como é que eu ajo de frente a uma situação adversa, né? Uma situação complicada. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Quando eu venho e conheço a Cristo, Cristo começa a trabalhar isso em mim. E aí Cristo percebe que eu sou de dura cerviz, né? Como diz a palavra, não consegue baixar o pescoço, não consegue baixar a cabeça, né? Aí Jesus, então tá bom, toma aqui uma mulher que vai te ensinar. Aí coloca essa mulher maravilhosa na minha vida para mostrar o que é ser humilde, para mostrar o que é ser manso, né? Com toda a dificuldade e para mostrar que não precisamos viver reativamente, né? E aí Jesus começa a trabalhar melhor na minha vida. Por quê? Porque agora eu começo a permitir. Então esse exemplo transforma não só a senhora, não só a sua filha, mas também o seu filho. Que ele vai olhar, opa, peraí. Vai começar a namorar, a namorada, porque quando a gente casar... Não, calma aí, minha mãe não é assim, não, ô minha filha. Respira, a gente tá namorando ainda. Respira que não é dessa forma. Minha mãe já vai ver a senhora como um exemplo de que tipo de mulher ele vai querer para a vida dele, né? O seu esposo vai ser transformado, né? Assim como eu falei,
eu fui transformado pela vida da minha esposa. Ela começou a me colocar no meu lugar de homem, né? Começou a me mostrar o que é ser um servo de Cristo. E aí eu comecei a ser transformado. Essa forma a gente começa no exemplo. Sim. Né? Jesus vai mostrar mesmo, né? Jesus vai lá, coloca um avental, fala, vem aqui, deixa eu lavar o pé de vocês. E começa ele sendo o rei dos reis, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o Emanuel, né? A estrela da manhã, e o que ele faz? Se ajoelha e vai lavar os pés de meros discípulos. Né? E não falo meros discípulos tentando diminuir eles, não. Eles mesmos se diminuem. Não, calma aí. Lavar os meus pés? O senhor nunca vai fazer isso. Jesus falou, então beleza. Quem eu não lavo os pés não pode ter parte comigo. Opa! Não, então lava também o pé, a cabeça, os braços. Quer tomar um banho? Eu falei, Jesus, não, é só o pé, meu amigo. Então é muito interessante. O exemplo sempre vai transformar. Né? Ele sempre vai mudar a vida das pessoas. E aí, eu quero perguntar para a senhora... Existe algum exemplo de mulher na Bíblia que a senhora fala assim, nossa, eu preciso me aproximar mais de Deus para que eu seja pelo menos parecida com essa mulher? Porque tem várias mulheres, né? A gente vai ver Ruth, Esther. Nossa, Ruth e Esther, meu Deus do céu. As melhores. A gente vai ver a que era a juíza, Débora. A Débora. Meu Deus, que mulher maravilhosa. Com todo respeito, né? Que mulher maravilhosa de Deus. Uma profetisa. A mulher era juíza. A mulher, a Bíblia vai deixar claro que a mulher, ela cuidava da casa dela e cuidava de Israel. Olha, não é fácil não, viu? Tem alguma mulher aqui na Bíblia que inspira a senhora? A Ruth, sabe? Que a Ruth, ela seguiu, né? A sua sogra, Noemi. Né? Noemi. Não abandonou, né? Ela. E por cima de tudo, ela quis servir o Deus de Noemi, né? Glória a Deus. Então, Ruth me chama assim a atenção. E o melhor é que ela vai tomar essa decisão e ela vira descendência de Jesus, né? De Jesus. Nossa, que coisa linda. Verdade. Se a mulher não decide fazer isso, a mulher nunca ia ser descendência de Jesus. Não que Jesus não viria, mas essa mulher não seria da história de Jesus. Olha aí, que maravilhoso. Faz parte, né? Então, mulheres que transformam. E a gente vê muitos pregadores falar de homens, mas você tá doido, tem tantas mulheres que fizeram coisas maravilhosas na Bíblia que às vezes a gente passa despercebido, né? Aí por isso que os católicos ficam batendo na gente. Olha, os protestantes não amam Maria. Não, realmente, a gente não ama Maria, a gente respeita Maria. A gente respeita, é agraciada, sim, a palavra diz que ela é agraciada entre todas as mulheres. Por que ela foi agraciada? Porque recebeu o Rei dos Reis, porque concebeu o Filho de Deus, ensinou o Filho de Deus a andar, ensinou o Filho de Deus a falar, ensinou o Filho de Deus a ser honesto, né? Porque é o que uma mãe faz. E ela fez, por isso que ela é agraciada. Eu queria ter o prazer dela, eu fico pensando, viu? Porque o Asaf já dá um trabalho. Imagina ser pai de Jesus. Né? Não que Jesus dava trabalho, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá, então, para finalizar aqui, né? Para começar a finalizar, o que seria um conselho que a senhora deixaria para as jovens, para as irmãs que estão assistindo esse podcast, que vão assistir esse podcast, né? E muitas vezes está enfrentando uma dificuldade, qual seria o conselho para a senhora? Porque, sinceramente, quando a gente lê aqui o que o Provérbios 31 vai falar sobre a mulher virtuosa, eu fico pensando, rapaz, se a mulher for tentar seguir tudo isso aqui, coitada da mulher, viu? Verdade. Meu Deus do céu, ó, ela vai, pega o linho, pega não sei o que, não tem, rapaz, ela não tem preguiça de trabalhar, ela vai, traz o sustento. Eu falo, menina do céu, o homem faz o quê? Porque não, né? Tem as coisas do homem também. Mas realmente, é tanta coisa que a mulher precisa fazer aqui para ser uma mulher virtuosa que você fala, gente, só o levantar cedo para cuidar do marido já tá ótimo, pelo amor de Deus. O que eu posso dizer, primeiramente, né, para quem tá me assistindo, quem vai me assistir, né? Se você recebeu algum convite para aceitar Jesus, aceite, né?
porque assim como Ele fez na minha vida, pode fazer na sua, na vida dos seus, né? Transformar, libertar. E a gente não consegue ser 100%, né? A gente está apta a estar errando, mas quando a gente conhece a Cristo, Cristo nos perdoa, nos lava, né? E nos renova e a gente segue em frente. Não estou dizendo aqui que você pode sair errando aí, não é isso. E para a gente se tornar essa mulher virtuosa da Bíblia, a gente tem que temer a Deus, né? Obedecer a Deus, porque é Deus que vai nos moldar, nosso caráter, nosso modo de agir e nosso modo de pensar, né? De falar, né? Ele que nos dá força igual a mulher virtuosa que levanta, né? Que trabalha, que cuida da sua família, cuida dos seus filhos, orienta, educa, não é uma mulher rixosa, né? E a gente pode sim nos tornar uma mulher, né? Igual a do Provérbio 31, né? Não significa que você vai ser perfeita, não é isso? Mas você pode fazer a diferença dentro da sua casa, né? Na vida das pessoas lá fora, porque a gente, como cristão, a gente é muito observado, né? E o nosso exemplo é uma coisa que vai mudar e edificar muito a vida das pessoas, mais que o nosso próprio falar. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui, Paulinho, que é no nosso testemunho, no nosso modo de agir, né? Às vezes em casa, porque a gente, que nem eu falei, né? A gente não é 100%. Às vezes eu falo alto e, né, ali meio agitada, e aí os meninos olham para mim e falam: o que aconteceu com a senhora? Porque você está assim, ela está estranha. Eles já acham estranho, sabe? Aí às vezes eu falo para eles: eu não posso falar alto, né? Para eles é estranho. Então, é isso aí. Foca em Jesus, né? Que Ele pode fazer todas as coisas. A gente pode se tornar uma bênção na presença do Senhor. E é isso aí. Glória a Deus. E aí a nossa última pergunta, aquela frase que a gente mandou para a senhora, né? Eu falo a frase e a senhora completa para mim. Sim. Então, a frase é: uma mulher é verdadeiramente virtuosa quando... Ela é temente a Deus. Glória a Deus. E você que está assistindo, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, foi renovado, foi fortalecido por esse testemunho, por esse comentário sobre a mulher virtuosa. Se você acha que agora sim você consegue ser uma mulher realmente virtuosa, você marido que está observando e fala: opa, acho que eu nunca dei o valor necessário para minha mulher. Já comenta aí, ó, mulher virtuosa é mulher temente a Deus. Comenta aí, deixa nos comentários, tá bom? E fica com Deus, um abraço e fica com a paz do Senhor. Soberano Deus, te agradecemos, Senhor Jesus, pela essa oportunidade de estarmos aqui, Deus Pai, na casa do teu filho, que você possa estar abençoando ele, a sua família, o seu filho, Jesus, que ele venha estar sempre presente na tua presença, Deus Pai, que ele esteja sempre firme, independente da circunstância que ele passar, Deus Pai. E todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, que você vá de encontro, Deus Pai, mulheres que estão nos ouvindo neste momento, Senhor Jesus, que elas venham ser temente a tua palavra, a teus mandamentos, Senhor Jesus, para que elas venham edificar o seu lar, para que elas venham se tornar uma rocha dentro do seu lar, para que elas venham se tornar, Senhor Jesus, ajudadora do seu esposo, não que ela venha ser mandona dentro do seu lar, não, mas que ela venha ser um auxílio ao lado do seu esposo, educando os seus filhos, Senhor, sempre na tua presença, e que nós venhamos nessa noite, Deus Pai, nos entregar todas as nossas preocupações a Ti e que você venha nos renovar. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmã Cláudia. Foi um prazer. Muito obrigado pela presença da senhora, por se dispor em vir aqui.
Tá bom? A senhora se perdeu pelo meio do caminho, mas achou, graças a Deus. Amém. É difícil achar essa casa aqui, né? Isso. Ana Cláudia, fica com Deus. Amém. A paz do Você Senhor. também, meu filho. Deus abençoe.